bom, Lume, a todos? Olha, hoje a gente vai mergulhar num material bem diferente. São as anotações, sabe? Os bastidores da mente de um autor, o J.P. Aguiar, enquanto ele criava o livro O Despertar de Lume. Então, o nosso desafio aqui é tentar sacar qual é a real desse livro. Fuçar na motivação, nas fontes filosóficas que ele bebeu e na mensagem principal que ele queria passar. É basicamente uma espiada no processo de consciência que deu à luz essa história toda. É uma ótima forma de colocar. E o que salta aos olhos logo de cara é que esses escritos revelam uma busca assim quase desesperada por respostas. Ele mesmo chama isso de uma inquietação ontológica. A gente está falando da jornada de alguém que começa a perceber o mundo ao redor como, e as palavras dele são fortes, viu? Uma fantasia coletiva perfeitamente funcional. Fantasia coletiva. E ele usa outra expressão ainda mais provocadora. Simulador pedagógico. Opa, espera aí, vamos com calma. Isso é uma metáfora forte. Ele está sugerindo que a nossa realidade é literalmente uma simulação? Tipo um videogame para nos ensinar algo? Ou é mais figurado? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a beleza do texto é que ele navega nessa ambiguidade, sabe? Pelo que as notas indicam, é menos sobre uma simulação de computador e mais sobre um sistema de aprendizado. A ideia é que a realidade, como a gente percebe, é uma construção, um ambiente com regras, com desafios, tudo desenhado para o amadurecimento da consciência. O livro, então, se apresenta como um tipo de, um manual de instruções para quem acordou dentro do jogo e quer entender as regras. Entendi. É como se ele estivesse tentando mapear esse simulador. E para dar o tom dessa exploração, o autor se descreve de um jeito que já diz tudo. Ele se vê como um caminhante que, assim como muitos, outrora carregou o peso esmagador do dogma, da letra que mata e de uma fé terceirizada. Ok, isso é denso. Vamos desempacotar isso. Que jornada é essa que ele está propondo? A jornada começa com uma pergunta. Segundo ele, o livro não nasceu da vontade de ser autor, mas de uma necessidade interna. Uma angústia que se resumia numa questão central. O que devo fazer para existir de fato? E aqui ele já cria uma distinção fundamental, né? Entre só sobreviver, que seria repetir padrões, herdar crenças, viver no automático, e o ato de existir, que implica uma presença consciente, autêntica. Certo. E essa busca por existir, de fato, o leva a identificar um inimigo, um vilão. Mas assim, não é um vilão convencional. Ele diz que o maior adversário da consciência é um sistema invisível, naturalizado e aceito como realidade. Isso soa um pouco conspiratório, não? Pelas anotações, esse sistema é algo externo, tipo uma elite controladora, ou é uma metáfora para as nossas próprias limitações? É uma ótima observação. E ele parece se afastar bastante da ideia de uma conspiração externa. O foco é muito mais interno. Esse sistema invisível é o conjunto de crenças, de valores, de percepções que a gente internaliza tão fundo que nem questiona mais. É a cultura, a educação, os dogmas religiosos, científicos, tudo que forma as grades de uma prisão que a gente nem consegue ver. A luta, portanto, não é contra eles, lá fora, mas contra as estruturas que nós mesmos defendemos como sendo a verdade. E o processo de escrita do livro, então, vira uma ferramenta para essa luta interna. Eu gostei de uma parte em que ele diz que escrever não foi inventar uma ficção, mas decodificar uma realidade. É como se a história do personagem, o Lume, já estivesse acontecendo em algum plano e o trabalho dele fosse só o de um tradutor. Exato. Ele descreve o livro como um reflexo da própria jornada de desconstrução dele. Cada capítulo, cada desafio que o Lume enfrenta, representa a remoção de uma camada de ilusão. Isso não é uma ideia nova, claro. Remete direto à alegoria da caverna de Platão ou ao conceito de Maia nas filosofias orientais. A diferença é a aplicação. Ele pega essa ideia ancestral de que o mundo sensível é um véu e a atualiza para o nosso contexto de excesso de informação, de realidades virtuais, chamando tudo de holograma. O que faz sentido. Mas para decodificar um holograma tão complexo, ele precisou de ferramentas. E aí a coisa fica realmente interessante.
A arquitetura da sabedoria do livro é uma mistura que, à primeira vista, parece, sei lá, improvável. Sabe, quando eu li a lista de fontes, minha primeira reação foi cética. Um autor que mistura a Bíblia, budismo, hermetismo, soa como uma receita para uma grande confusão. Fico curioso para saber como ele faz isso funcionar. E essa é a chave da proposta dele. Ele se esforça para dizer que não é uma colagem de doutrinas, mas uma convergência. Ele não está pegando pedaços, mas buscando o fio condutor que une todas essas tradições. A estrutura principal, por exemplo, ele admite que foi inspirada em O Peregrino de John Bunyan, um clássico cristão do século XVII. Só que ele chama a obra dele de uma reinterpretação radical. O que isso quer dizer na prática? O que muda nessa reinterpretação? Muda o objetivo da jornada. Em O Peregrino, o herói busca a salvação mística, a chegada à cidade celestial, dentro de um framework claramente religioso. Na versão do Aguiar, o objetivo é a lucidez quântica. A jornada não é mais para agradar uma divindade externa, mas para expandir a própria percepção a ponto de entender a natureza da realidade em que se está inserido. É uma atualização de propósito, sabe? Para uma era mais cética, mais científica. Lucidez quântica. Outro termo que a gente precisa desembrulhar. O que ele quer dizer com isso? Pelas notas, quântica aqui não é usada no sentido estrito da física, mas para indicar uma mudança de estado não linear. A lucidez seria a capacidade de ver além da dualidade, e para isso ele se baseia no que chama de filosofia EX, que seria o eixo central do livro. A ideia básica dessa filosofia é que a gente vive preso em polos opostos, bem e mal, luz e sombra, certo e errado. O estado que ele propõe, chamado de nêutron, não é ser indiferente ou apático, mas encontrar um ponto de equilíbrio ativo, onde você observa e compreende os dois polos sem ser controlado por nenhum deles. É um estado de observador da dualidade. Entendi. É uma busca por um centro de equilíbrio. E além dessa filosofia que parece ser a base dele, ele puxa outras coisas? Ele fala da Bíblia Original Codex. O que é isso? É um livro real, uma interpretação específica? Pelo contexto, não parece ser um livro físico que se compra na livraria. Parece ser o termo dele para uma metodologia de interpretação simbólica da Bíblia. Ele a trata não como um livro de história ou dogma, mas como um grande código, um mapa da psique humana e da jornada da consciência, que precisa ser decifrado para além da leitura literal, que ele chama de a letra que mata. Faz sentido. E essa busca por códigos o leva também para o hermetismo e o rosacrucialismo. Sim, e é aqui que a síntese fica mais evidente. Por exemplo, ele pega um conceito hermético como o habitante do umbral, que é basicamente o confronto com a sua própria sombra, com tudo que você rejeita em si, e conecta isso diretamente com a ideia budista do desapego ao ego. Para ele, são duas formas de descrever o mesmo processo. Você só consegue se libertar do seu ego, da sua identidade fabricada, depois de encarar de frente as partes de si que prefere ignorar. A sabedoria antiga, na visão dele, usava linguagens diferentes para apontar para a mesma verdade. Isso nos leva direto para a mensagem central, a tese do livro. Ele resume tudo numa frase de efeito. A salvação não é um evento religioso ou um contrato emocional, mas um salto quântico de consciência. Ele está ressignificando completamente a palavra salvação. Totalmente. Ela sai do campo da crença passiva e entra no campo da transformação ativa. Deixa de ser algo que se espera receber e se torna algo que se precisa realizar. E a expressão salto quântico é fundamental aqui. Mas essa ideia de salto quântico ainda é um pouco abstrata. Nas anotações dele, ele dá alguma pista de como seria esse salto na prática? É um evento único, uma epifania ou um processo que se desenrola aos poucos? Ele descreve como um processo que culmina num evento. É um trabalho contínuo de desidentificação que leva a um ponto de virada onde a percepção da realidade muda fundamentalmente. E para explicar esse processo, ele usa dois símbolos muito fortes. O primeiro é a
desmaterialização do fardo do ego, que ele simboliza com o número 666. Uau! Ele usa o 666, um número carregado de tanto medo, superstição. Qual é a leitura dele sobre isso? De uma besta ou de um anticristo, mas um símbolo da materialidade excessiva. É o código do ser humano que se identifica 100% com a matéria, com o corpo, com as posses, com o status social. O fardo do ego, para ele, é essa fixação total no plano material que impede a consciência de perceber outras dimensões. O objetivo não é lutar contra o 666, mas transcendê-lo, ou seja, desmaterializar essa identificação. É uma reinterpretação ousada. E o outro símbolo que ele usa é o do oculário. Essa é uma metáfora brilhante para os dias de hoje, né? Os óculos do metaverso que distorcem a percepção. É como falar dos filtros do Instagram, dos algoritmos do TikTok, das bolhas ideológicas. Exatamente isso. O Ocularium representa todos os filtros herdados ou adquiridos que nos fazem ver o mundo não como ele é, mas como fomos condicionados a vê-lo. São os dogmas religiosos, as verdades científicas tomadas como absolutas, as narrativas da mídia. A Jornada do Lume no livro é, em essência, uma busca para remover esses óculos. E o ponto crucial que o autor defende é que o objetivo final não é fugir da realidade ou destruir o simulador. E qual seria o objetivo, então? É alcançar a maturidade e a lucidez para entender o código por trás dele. A analogia perfeita é a de um programador. Em vez de ser só um usuário passivo de um software que só reage aos estímulos na tela, a meta é se tornar alguém que entende a linguagem de programação por trás. A verdadeira liberdade, segundo essa visão, não é quebrar o jogo, é entender as regras tão profundamente que você pode navegar por ele com maestria e propósito. Ok, entendi a mensagem. Remover os filtros, transcender o ego, entender o código. Mas por que um livro? Ele já não fazia isso no canal dele? Qual o papel específico que essa obra física desempenha nesse projeto de desmaterialização? Parece até um paradoxo. É um ótimo ponto, e ele mesmo chama o livro de A Materialização dos Estudos de Desmaterialização. A analogia que ele usa é muito boa. Ele diz que os vídeos e o conteúdo do canal são o front-end da realidade. São provocações, faíscas que acendem a curiosidade e o questionamento. O livro seria o back-end. O código-fonte. Exatamente. É a estrutura profunda que sustenta tudo, onde os conceitos que nos vídeos são mais abstratos se tornam uma experiência vivida, narrada através da jornada do personagem. É uma ferramenta pedagógica para quem sentiu a faísca e agora quer aprofundar, quer algo que sustente a chama. E uma coisa que dá muita força a esse argumento é a transparência dele sobre a origem do projeto. Ele conta nas notas que o canal não é monetizado e que o livro não nasceu de um plano de negócios. Começou como anotações para si mesmo, para organizar o próprio processo. Ele até mandou encadernar um único exemplar para uso pessoal antes de sequer pensar em publicar. Isso adiciona uma camada de autenticidade que é rara. A obra era, em primeiro lugar, para ele. Só no meio do caminho, segundo ele, é que percebeu que aquele mapa que estava desenhando para si mesmo poderia servir para outras pessoas, que estivessem perdidas na mesma floresta, fazendo as mesmas perguntas. Isso muda a relação com a obra. Ele enquadra a aquisição do livro não como uma simples compra, mas como um ato de apoio, uma forma de fortalecer um projeto que busca, nas palavras dele, a verdade nua, sem os adornos da religiosidade mercantilista. Cria-se uma relação de comunidade, de troca, que vai além do comercial. Resumindo a nossa conversa, então, o que esses escritos revelam é o mapa de uma jornada bem particular. Começa com uma angústia existencial, uma pergunta sobre o que significa existir. Passa por uma síntese corajosa e inusitada de sabedorias antigas, tentando encontrar um elo perdido entre elas. E culmina na criação de uma ferramenta, um livro-mapa, projetado não para dar respostas fáceis, mas para guiar quem se sente pronto para fazer sua própria expedição de despertar. Ele termina as notas com um desejo simples: que este lume penetre o solo da sua consciência. É uma conclusão poderosa. E essa análise toda nos deixa com uma provocação final. O autor fala insistentemente em remover o ocularium para enxergar o código por trás do holograma.
Se a gente levar isso a sério por um instante, a reflexão se torna inevitável e bem pessoal. Quais são os óculos invisíveis que moldam a nossa percepção da realidade todos os dias? Nossas certezas políticas, nossa formação, as notícias que escolhemos consumir, a cultura que nos envolve. E, levando a premissa dele ao limite, se a existência for, de fato, um simulador pedagógico, qual é o teste principal, a lição central, que está sendo proposta a cada um de nós nesse exato momento de nossas vidas?